Eu sou Willis Santiago Guerra Filho, obtive meu doutoramento em Direito na Alemanha, na Universidade de Bielefeld. Em seguida obtive a minha livre docência em Filosofia do Direito na Universidade Federal do Ceará, onde lecionava. E depois, nesta mesma universidade, obtive a titularidade, que lá foi pioneiramente instituída, a disciplina, de Direito Processual Constitucional. Sou, há 20 anos, professor também do Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da PUC São Paulo, em nível de mestrado e doutorado. Recentemente, fui também nomeado reitor da Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia, a FATEC. O nosso tema é o princípio constitucional da proporcionalidade. Esse é um tema que me toca muito de perto, é um tema que, inclusive, peço licença para abordar de uma forma um tanto biográfica. Afinal de contas, este ano transcorre os 30 anos da publicação de meu livro Ensaios de Teoria Constitucional, publicado na Universidade Federal do Ceará, quando eu lá era professor. E neste livro, dentre os ensaios que o compõem, consta exatamente um que se intitula O Princípio Constitucional da Proporcionalidade. Este vem a ser, historicamente, como já me foi, inclusive, comprovado por um colega, professor de História do Direito, de Recife, em Pernambuco, que foi o primeiro trabalho da bibliografia nacional com este título e sobre esta temática, portanto, pelo menos enfocando-a de maneira específica. Haviam referências já anteriores em obras não voltadas especificamente para o tema. Me ocorre, por exemplo, uma das referências que eu próprio tive notícia por parte do professor Barbosa Moreira, em um de seus estudos de Direito Processual Civil, que vem sendo publicado, foram publicados sob o título de Temas de Direito Processual Civil. Em um deles, dos anos 80, de meados dos anos 80, consta uma referência em um trabalho sobre matéria de provas, uma referência à utilização do princípio da proporcionalidade na Alemanha em tema de provas. E a Alemanha, justamente, é de se considerar o país em que nasce no direito este princípio. Como eu já abordava nesse primeiro trabalho, e voltei a abordar em uma série de outros que depois fui publicando sobre o assunto, em geral, tais trabalhos se encontram enfeixados, seja em meu livro Teoria Processual da Constituição, que veio a ser justamente a livre docência em Filosofia do Direito, a qual já me referi, e em seguida naquela obra que veio a ser a minha tese de professor titular de cátedra em Direito Processual Constitucional, que foi o Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. Esta última, com várias edições, já a anterior mereceu até o momento apenas 3 edições. E que foram também, aquilo que ali se encontra, enfeixado, objeto de ensaios, que fui publicando em diversas revistas nacionais e estrangeiras sobre essa temática, que a minha pesquisa inicial levou a constatar, aquela que resultou no livro de 89, os ensaios de teoria constitucional,
levou a constatar da importância capital desse princípio, ao mesmo tempo em que notava também a ausência de referência a ele, naquele momento, pelo menos, entre nós, da literatura brasileira, mas não só. Eu diria que isso também se pode dizer em relação à literatura especializada dos países de tradição românica, ou romanística, né? Porque, como dizia, é algo que se desenvolve no campo do direito na Alemanha. Desde o século XVII já se nota as primeiras referências a um princípio de proporcionalidade. No campo, inicialmente, do direito administrativo. E a grande novidade que se pode anunciar foi a inserção deste princípio no campo do direito constitucional e de lá se irradiar para os demais campos do direito. Como deve ser? Na medida em que ele é consagrado como princípio constitucional pela doutrina e pela jurisprudência constitucional também, produzida pelo Tribunal Federal Constitucional da República Federativa da Alemanha. Este órgão que pode-se considerar aquele que, mais do que qualquer outro, me arrisco a dizer, promoveu uma forma de se aplicar o direito que levava em conta de uma maneira mais decidida, de uma maneira mais comprometida do que em qualquer período anterior, especialmente na própria Alemanha, quando lembramos que o tribunal ao qual me refiro foi instituído pela Lei Fundamental de Bonn, de 1948, portanto, após os horrores da Segunda Guerra. Quando, então, neste período, e de maneira bem destacada, infelizmente, na própria Alemanha, as violações de direitos foram tremendas. E eram violações de direitos que tinham o amparo legal e o apoio estatal. E foi justamente isso que se visou repelir com a reconstitucionalização da Alemanha e a instituição daquele órgão que, embora criado no período de entreguerras, na Áustria, por inspiração de Hans Kelsen, um órgão de controle concentrado e exclusivo da constitucionalidade, que é o Tribunal Constitucional, ele foi introduzido na Alemanha, como passa a ser introduzido nos demais países da Europa e mesmo fora da Europa, que vão se reconstitucionalizar e redemocratizar neste período histórico de após a Segunda Guerra Mundial. E, no caso, especificamente, inclusive, da Alemanha, com este compromisso de resgatar, de fazer o resgate da dignidade da pessoa humana que tinha sido tão aviltada no período das guerras, podemos dizer, que foram aquelas que marcaram a primeira metade do século passado. E esse resgate da dignidade da pessoa humana implicava e implica, ainda hoje e sempre, o respeito incondicional e absolutamente decidido dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Dos direitos humanos, numa escala internacional, ou mesmo numa escala nacional, mas no plano nacional, tais direitos humanos se apresentam na forma de direitos fundamentais.
nem sempre o que são direitos fundamentais em um país correspondem aos direitos humanos reconhecidos em tratados, mas em geral, os direitos humanos reconhecidos em tratados são introduzidos nos diversos países signatários e aí se assemelham aos direitos fundamentais. A própria Alemanha, então, incorpora o catálogo da Declaração de Direitos da ONU e também da Declaração Europeia e passa, então, naquele país, a se exercer o direito, praticar o direito e aplicar o direito, como dizia, com este compromisso maior, com a efetividade e efetivação dos direitos fundamentais e do respeito à dignidade da pessoa humana, que é declarada no primeiro artigo da sua Constituição, agora sim Constituição, à época era uma lei fundamental, como eles preferiram denominar, deixando para que a verdadeira Constituição alemã ocorresse quando o povo alemão novamente reunido a realizasse de maneira livre e soberana, o que naquele momento, após a Segunda Guerra, não ocorreu, tendo em vista que a Alemanha se encontrava ocupada pelas forças aliadas que a venceram na guerra e também dividida, o que permaneceu por muito tempo, como sabemos, por mais 40 anos, até que em 1988, com a chamada queda do Muro de Berlim, a Alemanha se reunificou e, podendo então, ou até devendo, segundo entenderam alguns, realizar a sua constituinte, a sua Constituição em substituição à lei fundamental por um plebiscito que levou à adesão da parte leste da Alemanha, a Alemanha ocidental, reunida agora como toda ela a Alemanha Federal, decidiu-se que a lei fundamental já era a Constituição do povo alemão. E ela se tornou essa Constituição, portanto, ela se tornou legítima e um verdadeiro símbolo da união do povo alemão, graças ao modo como atua o Tribunal Constitucional, liderando este processo constitucional que tutela, protege os direitos fundamentais, em primeiro lugar, não o Estado, em primeiro lugar, mas o cidadão, que este Estado, sendo, como é dito entre nós, um Estado democrático de direito, tem como compromisso primeiro e maior e privilegiado o compromisso com o respeito à dignidade da pessoa humana agasalhada nos direitos fundamentais. Ora bem, o princípio constitucional da proporcionalidade, tal como eu o entendo desde esses primeiros momentos e até o momento, é um princípio que se reveste de uma natureza de verdadeira garantia fundamental. Portanto, de um direito fundamental também, como de maneira ampla se refere às garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais, em sentido amplo, são todos direitos fundamentais. E é por isso que ela, apesar de não ser mencionada em nossa Constituição de 88, até porque, como dizia, não era da nossa tradição, o emprego deste princípio, o reconhecimento de tal princípio, ele pode perfeitamente e deve ser reconhecido como uma garantia que se encontra implícita no catálogo dos direitos e garantias fundamentais, tal como autoriza tal reconhecimento, como sabemos, o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal. E, portanto, este princípio, que é uma garantia fundamental, se apresenta como aquele princípio e garantia que vai realizar, diante de uma colisão, diante da convergência de mais de um princípio e direito fundamental em uma certa situação jurídica, dando margem a que se possa resolvê-la das mais diversas maneiras. E em cada uma dessas maneiras
ora, algum desse princípio ou direito fundamental será privilegiado em detrimento de algum dos outros ou do outro que esteja naquela situação concreta conflitando com ele. Irá o princípio da proporcionalidade propor uma solução deste conflito de direitos fundamentais e de princípios fundamentais, que é a forma jurídica que assume os direitos fundamentais, afinal de contas, a forma de uma norma que é um princípio jurídico nos termos desenvolvidos por autores como Ronald Dworkin e Robert Alexy. Este princípio da proporcionalidade, que este mesmo Alexy também muito destaca em sua obra, a partir, sobretudo, de sua obra, que foi a sua livre docência, a Teoria dos Direitos Fundamentais. Este princípio, tal como eu venho defendendo e mantenho, é um princípio posto a serviço da preservação do núcleo essencial de todos os direitos fundamentais, quando em conflito com outros. E neste núcleo essencial está presente a dignidade da pessoa humana. Portanto, em nenhuma situação, sob qualquer pretexto, ainda que seja invocando preservação de direitos ou interesses quaisquer, por exemplo, interesses públicos, se admite, em face de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, em face deste modelo de Estado e de direito que se desenvolve, sobretudo a partir do segundo pós-guerra e após a Segunda Guerra, tendo a liderança, a meu ver, inconteste da Alemanha nesse processo, com sua enorme influência por todo o globo, ou pelo menos naquelas partes do globo comprometidas também com a democracia e com os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana. Neste modelo, o princípio da proporcionalidade, enquanto garantia fundamental, há de se colocar sempre como uma norma e que, como toda norma, se expressa através de uma proibição, ou pelo menos pode sempre se extrair de uma norma alguma proibição, mesmo quando ela apenas refere uma obrigação, mas se há uma obrigação, há alguma proibição correlata de não descumprir a obrigação. Então, a proibição que se contempla no princípio da proporcionalidade é a proibição do excesso. Ou o seu inverso, que é também a proibição da insuficiência. E tanto o excesso como a insuficiência não se admitem em face da proporcionalidade, da garantia de proporcionalidade, quando se demonstrar que em determinada situação concreta a dignidade da pessoa humana será aviltada. Como diria Kant, o grande filósofo da dignidade da pessoa humana, em situações de violação da dignidade da pessoa humana, o sujeito será feito o objeto, sendo, portanto, instrumentalizado, tornado um instrumento de interesses que a dignidade humana repele, que o seu respeito repele. E, por exemplo, num caso que eu gosto de referir, em situação que para mim foi objeto de muito estudo, que foi objeto da minha tese de doutorado, justamente na Alemanha, em uma situação de violação do princípio do contraditório em um processo. O que ocorre? Seja em nome do que se viole o contraditório, não se
dê a oportunidade de se manifestar em um processo a alguém sobre quem ou sobre cujos direitos aquele processo versa, isto é transformá-lo em objeto e, portanto, retirá-lo da condição de sujeito, o que viola a dignidade da pessoa humana, e o princípio da proporcionalidade deve incidir para evitar que tal ocorra. Espero ter sido elucidativo nestas minhas explicações, porque, infelizmente, devo dizer, para finalizar, que o princípio da proporcionalidade, se era desconhecido há 30 anos atrás, hoje ele, infelizmente, continua mal conhecido, apesar de bastante divulgado e utilizado. E, deste ponto de vista que lhes apresentei, mal utilizado, mesmo por instâncias máximas da jurisprudência nacional, e também corroborado nesses equívocos pela nossa doutrina, que, por exemplo, insiste muitas vezes em confundir o princípio da proporcionalidade com aquele da razoabilidade. Mas aqui já é tema para uma outra manifestação, para uma outra palestra. Muito obrigado pela atenção.